Hare Krishna. Hare Krishna. Também quero dar as boas-vindas a todos em meu nome pessoal. É um prazer ver a casa cheia. E hoje nós estamos celebrando um festival muito tradicional na nossa cultura. E é um dia muito importante para Campina Grande também. Campina Grande, eu me refiro a ISKCON de Campina Grande, a nossa sociedade em Campina Grande. Hoje esse templo está fazendo 12 anos de inaugurado. Nós inauguramos num dia de Balarama como esse, e há 12 anos, né? Há 12 anos. Então esse festival, que é comemorado amplamente na nossa sociedade mundialmente falando, também é um festival tradicional na Índia, especialmente em Vrindavana. Em Vrindavana tem uma diferença do nosso festival como nós praticamos, porque eles fazem em dias diferentes. Eles não consideram esse Shravan Purnima, que é essa lua cheia de hoje. Eles vão considerar do próximo mês, que é chamado mês de Bhadra, 2 dias antes do Radhastami, e é Sashti, né? O 6º dia depois da lua nova, e é 2 dias antes do Radhastami. Mas Jiva Goswami, que é um grande intelectual da nossa linha, século XVI, Jiva Goswami explica num de seus livros, o Gopal Champu, que fala das características particulares de Vraja ou de Vrindavana. Ele explica que não é possível que o aparecimento de Balarama tenha sido 2 dias antes do dia em que se comemora o aparecimento de Radharani, porque nas descrições das festividades, dos samskaras, que são as cerimônias que se fazem com as crianças, Krishna e Balarama comemoraram, fizeram os samskaras juntos. Então, Balarama não poderia ficar 1 ano esperando para o nascimento de Krishna para depois comemorar. Então, de acordo com os cálculos de Jiva Goswami, é nesta lua que estamos hoje comemorando, que é a lua cheia de hoje, dentro do calendário védico, que é chamado de Shravan Purnima. Então, isso é Jiva Goswami explicando por que é hoje e não 2 dias antes de do aniversário de Srimati Radharani. Então, eu escolhi um verso do 10º canto do Bhagavatam, que vai descrever um pouco das atividades de Balarama. Depois do verso, eu vou falar um pouquinho da personalidade dele, a importância dessa personalidade na nossa linha Vaishnava, mas esse verso traz o humor específico de Balarama junto com Krishna e os seus companheiros em Vraja, em que é Vrindavana. Então, esse verso descreve e dá características muito interessantes. É um verso muito famoso do Bhagavatam, e a gente vai ler aqui agora. Tem um significado pequeno de Prabhupada. A gente vai ler esse verso agora. É o primeiro verso do capítulo 23 do 10º canto. Esse verso está dentro do contexto do capítulo, que é intitulado As Esposas dos Brahmanas são abençoadas. Mas a história de que as esposas dos Brahmanas são abençoadas é porque Krishna e Balarama vão até a casa deles pedir alimento, dizendo que estão com fome, que queriam o que comer. Agora, por que isso aconteceu? Esse verso vai explicar. Então, no livro de Krishna não aparece essa parte que eu vou ler aqui, mas aparece no Bhagavatam. Então agora quem já leu o livro de Krishna, que é essa história onde as esposas dos Brahmanas são abençoadas com a presença de Krishna, agora vai ficar sabendo por que Krishna e Balarama chegaram e até lá. Então é assim.
Sri Gopa Uchu Ramarama Mahabaho Krishna Dusta Nibarhana Eshavai Badate Kshunas Tatshantim Kartum Arhata. A tradução diretamente é o seguinte: os vaqueirinhos disseram: ó Rama de braços poderosos, ó Krishna, castigador dos perversos, estamos sendo atormentados pela fome e deveis fazer alguma coisa. Então, é dito que os vaqueirinhos, que são os amigos de Krishna e Balarama, que também são vaqueirinhos, são chamados de gopas. A palavra em sânscrito para definir essa ocupação é essa, gopa. Então, eles têm fome 24 horas por dia. Eu tenho essa experiência no nosso instituto aqui, especialmente com a turma desse ano. Mas essa característica, é a característica dos vaqueirinhos. Eles são garotos, eles têm menos de 12 anos de idade, mais de 7. Então, eles estão nessa fase de crescimento. Então, eles comem muito mesmo. Então, aqui eles estão apelando, são eles que estão apelando para Rama, que é um dos nomes de Balarama. Então, esse Rama que está falando aqui não é o Senhor Ramachandra, é Balarama mesmo. E Krishna. Então, eles têm os dois como líderes. Então, eles querem buscar o abrigo dos dois para resolver o que está atormentando eles, que é a fome. Na verdade, a palavra atormentar é até leve, de acordo com o significado do sânscrito aqui, de acordo com um comentário que eu escutei. É tipo assim, nós estamos morrendo de fome. Tipo, morrendo mesmo. Eles estão nesse nível, nós estamos morrendo de fome. Nós só estamos atormentados, que é mais leve um pouco. Bom, de qualquer forma, Prabhupada dá um significado, vamos ver esse significado que já começa a esclarecer o tema. Prabhupada diz assim: com palavras jocosas, os vaqueirinhos insinuaram que, como Sri Krishna é o subjugador de todas as coisas más, o Senhor deveria subjugar sua fome, providenciando-lhes algo para comer. Nesta afirmação dos vaqueirinhos, observamos a íntima amizade amorosa que eles desfrutavam com a Suprema Personalidade de Deus. Nesse mesmo contexto da fome dos Gopas, uma vez os Gopas comentaram também, do mesmo modo que estavam com muita fome, comentaram com Balarama e com Krishna sobre a sua fome e ao mesmo tempo disseram: nós estamos, além de atormentados pela fome, nós também estamos atormentados por este cheirinho doce que vem do outro lado do rio de Yamuna, que vem de Talavana, que é um dos bosques de Vrindavana. São 12 bosques que têm características particulares, cada um tem uma característica distinta do outro. E esse Talavana é feito por palmeiras que dão cocos. Esse coco especial Tala, ele é redondinho assim, mais ou menos desse tamanho, do tamanho de uma bola de golfe, uma coisa assim. Então, e essa floresta, os pais não permitiam que as crianças fossem nesse bosque, porque esse bosque era habitado por uma, não sei qual é o coletivo de burro, manada? Não. Por um grupo de asnos, né? Burros. Um grupo assim desses animais que eram muito violentos, muito bravos, que não deixavam ninguém se aproximar. E os pais diziam: vocês podem brincar, mas não atravessem o rio de Yamuna para ir em Talavana, porque lá tem um grupo de asnos que são muito violentos, especialmente um famoso que é o Dhenukasura. Então não vão lá. Mas agora os meninos dizem: Krishna, Balarama, olha só o cheirinho que está vindo. Eu sei de onde vem. Vem de Talavana. É uma palmeira que dá um coquinho assim, que é delicioso. Se você prestar atenção, vocês vão ouvir ele caindo no chão. O barulho de caindo no chão. Então, eles ficaram estimulando Krishna e Balarama para irem buscar
essas frutas do outro lado. E aí, não deu outra, né? Eles foram. Chegaram, entraram na floresta, não viram burro nenhum, acharam que tá tudo beleza. Aí começaram a balançar as palmeiras. Balarama, que é fortão, pegava as palmeiras e balançava. E quando balançava, os coquinhos caíam. Pá, 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 aquele barulho que os meninos diziam que estavam ouvindo do outro lado. Então, os coquinhos caíam. E então, Denukasura começou a ouvir com suas orelhas enormes, né? Começou a ouvir o barulho dos coquinhos caindo. Aqui tem gente no meu bosque catando meus coquinhos. E eu não vou permitir isso. E aí mas ele estava muito seguro de si. Estava no ambiente dele, né? Então ele vai até o lugar para ver o que está acontecendo. E quando ele chega lá, ele se depara com a galerinha, os Gopas que saíram correndo, mas com Krishna e Balarama. E quando Krishna olha para ele, Krishna reconhece ele. Krishna entende que ali está um descendente de Bali Maharaj. E como ele era um descendente de Bali Maharaj, e Prahlada Maharaj, na vinda de Nrsimhadeva, havia feito um pedido para Nrsimhadeva: por favor, não mate mais nenhum de meus parentes. Então, quando Krishna viu Denukasura, ele disse: e agora? Eu não posso fazer nada, porque eu dei minha palavra para Prahlada Maharaj. E esse é um descendente de Bali. Eu dei minha palavra, eu não posso fazer nada com ele. E o que é que eu vou fazer? Não deu outra, né? Ele olhou e viu o Balarama, que estava do lado, e disse: vou pedir para o Balarama fazer esse serviço, né? De encarar o asno. E foi assim que aconteceu. O Denukasura, que era muito poderoso, veio para atacar eles, e ao dar ré, né, para poder dar um coice, virar de trás para dar um coice, Balarama pegou pela pata traseira. E rapidamente pegou pela pata traseira e começou a rodar. Imagine, né? Rodou e jogou para cima da palmeira. E ele foi, imagine, isso é sobre-humano, não é um passatempo humano, assim, não é uma atividade humana normal. Eles não são seres humanos comuns. Eu vou explicar depois a origem de Balarama. Aí ele joga na palmeira, e o que acontece? O camarada cai esganchado na palmeira, que não tem muitos galhos, só tem folhas, e a palmeira cede, e cai e bate na outra. E a outra cai e bate na outra, e faz um efeito dominó, derruba muitas palmeiras, uma devastação ambiental criada nesse ambiente aí por derrubada de palmeiras, né, sem autorização do IBAMA. Então, os meninos viram aquilo, e para eles, a única coisa que eles queriam é que parasse tudo para eles catarem os coquinhos que tinham caído, que eles ainda não tinham conseguido catar. E foi o que aconteceu. Só que era realmente um grupo grande, um coletivo grande de burros, né? E quando os outros apareceram, aí Krishna olhou e disse: isso aqui é comigo, isso aqui não vem de Bali Maharaj, não. E aí começaram a lutar, foi uma luta ferrenha entre eles todos, e derrotaram todos, e os meninos cataram os coquinhos e ainda levaram para os outros que não tiveram oportunidade de ir, foram com os bolsos todos cheios de coquinho também, né? Então, essa história define a relação de Balarama na vinda com Krishna, junto com Krishna, há cerca de 5.000 anos na Índia. Essas histórias são tradicionais e a princípio foram transmitidas boca-ouvido por várias gerações. Depois elas foram escritas, elas estão no Bhagavata e em outros Puranas também. E aqui é o Bhagavata Purana, tem outros Puranas que também contam essas histórias com pequenos detalhes, alguns contam com mais detalhes do que os outros. E Balarama tem essa posição de ser o irmão mais velho. Tanto que em Vraja
Vrajadama original, né, em Vrajabhumi original também, em Vrindavana, ele não é chamado de Balarama, nem de Baladeva, nem de Sankarsana. Ele é chamado de Dal. Dal significa irmão mais velho. Então, pode ver a dependência de Krishna. Então, como tem Caçula, que é irmão mais novo, para eles o irmão mais velho tem um significado muito importante. Tem um nome que é Dal. Eles chamam Balarama de Dalji, que é... Eles chamam, a garotada chama Balarama de Dalji, que é irmãozinho ou irmãozão, porque o dia é carinhoso aí. Então, irmão mais velho. Irmão mais velho de quem? Tem que ter uma explicação de Krishna. Então, Krishna é o mais importante. Ele é o irmão mais velho de Krishna. Então, Krishna continua sendo o mais importante, embora ele seja mais forte, mais velho, mais poderoso. Krishna é mais importante para a garotada. Tudo isso está dentro do humor de amizade, sakyarasa, que toda essa turma desenvolve entre si e com Krishna. Então essa é a relação ali. Na verdade, nós estamos comemorando o aniversário, o dia do aparecimento da primeira expansão de Krishna. Na cosmogênese da manifestação cósmica, né? Na formação da criação material, Krishna, como a pessoa original, se expande em primeira instância, que é chamada de Swamsa. Essa primeira instância é Swamsa, que é não diferente, significa não diferente. Então tem alguns tipos de expansões de Krishna, dois pelo menos, Swamsa e Vibhinamsa. Em sânscrito, Swamsa significa que não é diferente e Vibhi significa exatamente diferente. Então, as entidades vivas, que são expansões de Krishna também, elas são diferentes de Krishna. Mas Balarama, como primeira expansão, ele é a expansão Swamsa. Então ele é a expansão primária e é expansão idêntica, não há diferença. A diferença que se pode perceber é externa. Balarama é maior, Balarama é mais forte, Balarama tem uma cor diferente, ele é branco, enquanto Krishna é negro. Balarama gosta de usar a cor azul, Krishna gosta de usar a cor amarela. Então eles têm essas diferenças assim. Então, mas eles são idênticos em potência, porque Balarama é uma expansão de Krishna e ele vem como na formação da manifestação cósmica, ele vem como Sankarsana, que nessa primeira expansão, e dele surge Mahavishnu, que é Karanadakshai Vishnu. Então surge Mahavishnu, e de Mahavishnu, dos poros de Mahavishnu, surgem bilhões de universos. E dentro desses universos entram Garbhodakshai Vishnu. Cada universo desse vai ter uma outra expansão, que já não é primária como o Balarama, mas uma outra expansão de Vishnu, que entra em cada universo. Dessa expansão do universo é que surge Brahma como o criador de cada universo e vai formar a criação material em cada universo desse. E ainda vem uma outra expansão, que é Kshirodakshai Vishnu, que é a expansão de Krishna em Svetadvipa, que também penetra no coração de todas as entidades vivas. Cada um de nós aqui, mesmo os que não têm esse conhecimento ainda, tem essa expansão de Krishna dentro do coração, que é conhecido como Paramatma, é a forma de Deus. Deus está no coração de todos
de uma forma generalizada se fala assim, e aqui eu acabo de explicar os detalhes que estão no Chaitanya Charitamrita, no capítulo Nityananda Balarama. Se explica isso de uma maneira muito bonita, é bem legal ler e aprender sobre isso. Mas, então, nós estamos comemorando o aniversário dessa personalidade que, como parceiro de Krishna, a pessoa suprema, vem a este mundo para abrigar as entidades vivas. Ele é considerado o mestre espiritual original. Porque ele é o irmão mais velho. Então ele tem conhecimento. Ele é o irmão mais velho. Nas 3 manifestações do Swarupa, da forma original, Balarama é Samvit Shakti. Samvit Shakti, na verdade, é Sandhini Shakti. Sandhini Shakti é a presença todo penetrante e eterna da forma eterna, Swarupa, a forma original da pessoa suprema. Enquanto Srimati Radharani é Hladini Shakti. E o próprio Krishna é a deidade predominante de Samvit, Samvit Shakti, que trata do conhecimento. Então, Hladini Shakti é o prazer, e Samvit é o conhecimento, e Balarama é a deidade predominante de Sandhini Shakti, que é da eternidade. Então, Balarama tem a posição de mestre espiritual original. E quando alguém compreende que precisa de ajuda espiritual para poder buscar iluminação espiritual, para poder encarar as grandes adversidades que este mundo naturalmente apresenta, a pessoa que estuda as escrituras védicas busca abrigo em Balarama. Pede a proteção de Balarama, para que Balarama a acompanhe na sua jornada espiritual e se revele para ela de uma maneira prática, pragmática, uma maneira presencial. E ele faz isso. Então Balarama toma esse tipo de responsabilidade para si, de proteger as pessoas em sua jornada espiritual, representando o conhecimento espiritual e transcendental. Acho que posso parar aqui e abrir para alguma pergunta, se vocês quiserem algum esclarecimento ou alguma curiosidade. Sim, professor. O senhor falou a princípio que eles queriam também ser alimentados pelas esposas dos brahmanas. Os meninos estavam com fome, eles não tinham a intenção das esposas dos brahmanas. Esse capítulo aqui do Bhagavatam vai dizer isso. Mas eles estavam com fome, eles tinham a intenção só de criar uma onda com Krishna e Balarama, né? Porque eles estão o tempo inteiro, Krishna, Balarama. Por exemplo, uma coisa interessante na rotina deles é que eles todos querem dormir na casa de Mãe Yashoda. Por como o menino nessa faixa etária, eu quero dormir na casa de meu colega. Aí a mãe liga para a mãe do colega, diz, ele não vai atrapalhar, pode ser, pode não ser, aquela coisa. Eles têm a mesma coisa. E Yashoda diz, não quero, vocês me atrapalham, vocês fazem muita bagunça, vão dormir tarde, ficam conversando aí na internet. Não, vocês não vêm. Mas eles insistem. Aí ela diz, só se vocês me ajudarem com as tarefas da casa. Aí eles, tá bem, a gente ajuda. Mas então traga água para o banho de Krishna. Aí eles vão e trazem água no balde. Você traga o chinelo de Krishna, põe aqui. Você vai fazer a cama de Krishna. Está na hora de dormir, arruma a cama de Krishna. Então eles têm essa relação. Aí depois põe um saco de dormir no chão e eles dormem ali na bagunça com Krishna. Ela dá praçada para todo mundo dorme tranquilo até o dia seguinte. Então eles têm essa relação. Então eles estão perturbando para ver o que é que vai acontecer mesmo. Qual é que Krishna e Balarama agora vão aprontar? O que é que eles vão fazer? Aí eles saem e vão pedir a esposa dos brahmanas. E quando eles chegam lá, os brahmanas, quando vêm aqueles meninos, os brahmanas estão ocupados no saco. Sai, aqui não é lugar de criança não. Estão muito ocupados, não é lugar de criança não.
as mulheres veem aquilo e dizem, não, que isso, tadinho dos meninos. Nada a ver. Aí chama ele, vamos lá pela porta da cozinha que eu vou dar para vocês. Aí leva para o lugar certo e dá pressada para eles, alimenta eles e tudo, e elas são abençoadas. Então essa é outra história. Mas eles não tinham essa intenção necessariamente. Eles estavam interessados na relação deles de Sakyarasa com Krishna e Balarama. Obrigado. Algo mais? Podemos parar por aqui, Kanan? Pode continuar. Tá tão bom assim. Tá bom. Mãe, o que também quer falar? Qual a relação entre Balarama e Nityananda? Ah, muito bom. Eu falei até do Chaitanya Charitamrita, tem um capítulo sobre isso, que é esse capítulo Nityananda Balarama. E nesse capítulo, Krishnadas Kaviraj descreve toda a manifestação cósmica vindo de Balarama e depois descreve Nityananda como a encarnação, nesta era que estamos vivendo, a encarnação de Balarama. Krishna vem nessa era atual, é uma era muito turbulenta. A gente não tem noção, por falta de conhecimento mesmo, desse tipo de informação, a gente não tem noção das características de que a experiência que nós estamos vivendo hoje em dia é prevista pelas escrituras da Índia, as escrituras sagradas antigas, que descrevem que a manifestação cósmica é cíclica e que primeiro vem uma era que é chamada a Era do Ouro. Depois, a Era do Ouro, que é longuíssima, as pessoas vivem 1000 anos, os seres humanos vivem 1000 anos, imagine, né? Aí depois vem a Era de Treta Yuga, depois vem do Apara Yuga e por fim vem Kali Yuga. Assim está agora. Então, cada era dessa tem uma característica, né? Ouro, prata, bronze e ferro. Ferro. Esqueci do ferro, né? Então, e ferro, que é a que nós estamos agora, essa dureza do ferro, que até enferruja, né? Diferente do ouro, até enferruja. Então, ela tem uma característica, essa era tem uma característica, é a característica da desavença. Facilmente, uma situação se torna motivo de briga, de confusão, nessa era. É a atmosfera da era, não há como ir contra isso. O que se pode fazer é não se perturbar com isso e criar uma força interior que combata as características externas. Mas mudar as características externas não é possível, é perda de tempo fazer isso. A pessoa precisa aprender a transcender com reforço interno. Esse é o processo de yoga que a gente aprende, que é dado também pelo próprio Nityananda. Então, nesta era, Krishna vem, mas ele vem disfarçado. Ele vem na forma de um devoto. Ele não vem com a opulência de Krishna, com todos esses amigos bacanas que ele tem lá. Ele vem de uma maneira mais reduzida. Gosta de ficar sozinho, não gosta tanto dessa situação. Mas ele vem para ele tem alguns associados especiais, e com esses associados especiais ele vem para criar um processo de yoga que facilite a vida nesta era de desavenças, nesta era do ferro. Então ele vem para apresentar este processo, que é chamado de Sankirtana, o canto congregacional. Então ele vem, e aí Balarama vem como Nityananda, o irmão mais velho. E apronta também com ele, quer dominar ele e tudo. Uma das coisas que ele faz, que Nityananda faz com Chaitanya, é Chaitanya Sannyasi, de Danda e tudo. Ele, tipo Avaduta, que seria, entre aspas, um hippie bacana, assim. Então ele vem nessa onda, mas é grandão também, como Balarama e tudo.
E aí vê Chaitanya andando de danda, aquela austeridade, de um lado para o outro, com a danda e tudo. Aí ele simplesmente pega a danda e quebra a danda e joga fora, para Chaitanya se livrar daquele peso de andar com um cajado. A danda é um cajado, é um símbolo religioso da ordem religiosa que Chaitanya faz parte, que é a ordem do sannyasi. Então eles andam com esses cajados, chamado de danda. Danda significa vara ou cajado. E hoje também os sannyasis também, mesmo os sannyasis da nossa instituição, ISKCON, também usam danda. Eles usam danda por um período de 10 anos. Aqui temos uma danda ali do lado de Prabhupada. Quem quiser ver a forma da danda está ali. Aquela vara laranja que tem 3 pontas em cima. Então, os sannyasis também usam. E por 10 anos consecutivos, assim. E viajam, é uma austeridade bem grande. Viajar com essa danda para toda parte, tudo. E depois de 10 anos, então, eles podem renunciar à danda. É um alívio. Mas, então, Nityananda é essa personalidade, é o mesmo Balarama. E como Chaitanya é o mesmo Krishna. Só que eles vêm em encarnações diferentes, com características diferentes, adaptados à cultura local, que é diferente. Então eles fazem uma adaptação cultural para poder tocar os passatempos, as atividades dele e dar a mensagem. O importante é a mensagem. Então, na vinda de Krishna, que primeiro ele começa com toda essa brincadeira com os meninos lá nas florestas de Vrindavana, que eu falei que são 12 bosques, né? Mas depois ele vai para Dwarka. E Balarama também vai. Sabe o que acontece com Balarama? Eu vou contar. Agora, já que o Govinda pediu e vocês ainda estão aí sentados. Eles vão morar em Dwarka. E aí Krishna conquista em Dwarka alguns palácios e tudo, se estabelece. Balarama também. Mas Balarama está solteiro. Então, ele precisava se casar. E os casamentos eram feitos... Sempre casamento é motivo de responsabilidade, de encarar o assunto com responsabilidade. Então, só que na cultura da Índia, naquela época, nessa cultura Vaishnava, védica, eles compartilham essa responsabilidade com as autoridades, com os pais, com o mestre espiritual e tal. Então, enquanto Balarama esperava esse momento de encontrar a noiva, Raivata Maharaj, que era um grande rei chamado Raivata, tinha uma filha chamada Revati. Então ele disse: a minha filha é muito especial, eu não vou dar para qualquer um não. E ele era apaixonado pela filha, assim, ele era muito apegado à filha, e ele disse: mas para ela se casar, quem precisa de ajuda sou eu para encontrar o noivo, porque eu até agora não encontrei ninguém que preste dentro do reino dele, da vizinhança. E ele estava lá e a menina: pai, como é que é esse negócio aí? Quanto tempo eu vou ficar esperando? E aí ele disse: vamos comigo falar com Brahma. E aí eles vão até a residência de Brahma. E quando eles chegam na residência de Brahma, Brahma está ocupado, é uma autoridade. Então, fica na sala de espera esperando. Só que, em termos de tempo, o tempo aqui se manifesta num nível e lá se manifesta em outro nível. Então, quando finalmente, depois de algum tempo esperando, Brahma disse: entra, Raivata, como vai? Tudo bem? Parabéns pelo trabalho que você faz lá, muito legal, aprecio muito e tal. O que você deseja? Ele disse: olha, eu quero casar minha filha, Revati, que está aqui me acompanhando, ela quis conhecer o senhor também. Então, eu quero casar minha filha. Eu estou com uma lista aqui de rapazes, mas eu tenho dúvida de todos. Então, eu queria saber qual é a sua sugestão. Ele disse: deixa eu ver sua lista. Aí diz: Raivata, você não sabe que aqui é um tempo e lá é outro tempo? Essas pessoas que você trouxe na lista não existem mais.
Eles já casaram, já tiveram filhos, já morreram. Os filhos já casaram, já tiveram filhos, já morreram. Os netos deles já casaram, tiveram filhos, já morreram. E quando você voltar, você não vai encontrar mais essas pessoas. Mas eu tenho um noivo para sua filha. Ele está em Duarca e você tem que ir rápido, que é para o tempo não passar. Ele está em Duarca, ele se chama Balabhadra. Em Duarca o nome não era mais Daudi, né? Era Balabhadra. Então, mais importante lá. Então ele vai para lá, ele vai lá, encontra com ele. Aí ele foi, Raivadavai. Chega lá, aí fazem todos os arranjos, aquela história toda. Raivata era muito conhecido por tudo que ele construiu e os descendentes ainda herdavam dele. Ele conseguiu resgatar aquilo tudo e tal. E aí Balarama vê que Revati é muito alta. Aí ele diz: essa menina é alta demais. E o que acontece é que quando se faz os arranjos de casamento, se faz os arranjos que sejam equilibrados, dentro de certas normas, carta astrológica, um monte de recursos que eles usam. Tem que ser equilibrado. Então Balarama disse: não, ela é muito alta. Mas ele já estava interessado no casamento. Aí ele disse: não, o único jeito é eu fazer meu misticismo funcionar aqui. Então ele com o seu arado, ele toca na coluna dela, na região cervical, e ela fica do tamanho certo. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, ou que não têm experiência com essa linguagem, com essas figuras como estão sendo apresentadas aqui, compreendam que essas interpretações ou essas descrições têm fundamento baseados em características de outras culturas, de algumas informações que não são tão baseadas no paradigma científico que nós estamos acostumados a lidar nessa vida de hoje. Então, deem um tempinho, não é exatamente mitologia, mas deem um crédito a essas histórias e a oportunidade de um dia vocês descobrirem as razões e maiores detalhes a respeito disso, sem duvidar, assim, com dúvida cega, né? Tipo dúvida cega. Tem fé cega e tem dúvida cega. Então, como dúvida cega, imagine que podem ter outros critérios que justifiquem. Agora a gente pode ter dúvida, mas eu não estou dando todos os critérios para que vocês possam entender que isso pode ser verdade. Mas, de acordo com as escrituras, com a tradição, a Aitihya Pramana, que é a tradição oral, isso tudo está confirmado. Tanto o Shabda Pramana como a Aitihya Pramana. Então, essas epistemologias garantem que esse conhecimento é válido realmente. Eu acho que aqui podemos parar, né? Vamos conhecer uma outra característica de Balarama agora, que é a sua praçada. Que este conceito que nós estamos trabalhando agora é o conceito de absoluto. Balarama como a pessoa, a primeira manifestação da pessoa suprema, com todas as características idênticas à pessoa suprema, de natureza absoluta. Então, essa natureza absoluta faz com que, através do sacrifício do Jagya, tudo que é oferecido a ele se torna igual a ele, em potência. Então, a prasada, quando é feita, ou quando é oferecida pelo Jagya do oferecimento, essa prasada se torna instantaneamente igual a Balarama. Então agora nós vamos conhecer o sabor de Balarama. Bem rapidinho. O senhor explicou, mas foi um pouquinho rápido. Radharani representa Ladini Shakti, Balarama Sandini Shakti e Krishna Samvit. Conhecimento. Porque Krishna dá a fonte de conhecimento, né? Que vem para nós a autoridade máxima do conhecimento é Brahma, mas quem deu para Brahma originalmente é Krishna. Então ele é a deidade predominante dessa característica do Swarupa. Repete o nome, por favor. Samvit. Samvit. Obrigado. Com M, é Samvit.
VIT mudo. Obrigado a vocês. Hare Krishna.